Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o Lucas, da comunidade evangélica Templo do Espírito Santo. E esse é mais um episódio da série A Luz da Palavra. O tema de hoje a ser abordado é santificação. Peço que meus amados irmãos acompanhem a leitura junto comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Meus irmãos, infelizmente pelos dias de hoje, o termo santo ou santificação ou santidade em Cristo é um tema infelizmente muito polêmico, porque muitos se escandalizam. Um grande exemplo é uma pessoa quando acaba de se converter, ou até mesmo está no meio da caminhada em Cristo Jesus. As pessoas dizem, como assim? Fazia isso e aquilo e hoje se diz santo? Virou santo? Como assim? As pessoas, elas os apontam. Muitas vezes acabamos até mesmo entristecendo. Mas hoje eu vou te dar um grande conselho. Quando a pessoa for falar para você, ué, virou santo? Você pode dizer com toda clareza, sim, sou santo. Eu busco santidade no Senhor. Ser santo não significa ser super-homem ou isento de pecado. Muito pelo contrário. Ser santo, a palavra santo, santificação ou santidade nas Escrituras, ela significa separação ou ser separado. Quando somos separados, entregamos a vida ao Senhor, tendo que buscar a santidade no Senhor, não nos pertencemos mais a este mundo, mas a nossa vida pertence a Cristo Jesus, a qual verdadeiramente passamos a ser separados. Por isso que a palavra do Senhor ela é bem clara, que não nos tornamos isentos do pecado quando dizemos ser santos, porque ainda estamos sujeitos ao pecado. Lembre-se, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. O próprio Senhor Jesus, onde o Verbo se fez carne, em João capítulo 1, ele explica muito bem, aonde ele foi tentado, mas não cedeu à tentação, sendo santo. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, ele é bastante contundente na instrução a qual ele nos dá. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejais santos em toda maneira de viver. Ou seja, sejais separado deste mundo em toda maneira de viver. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele é bastante contundente, bastante claro na instrução a qual ele nos dá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos, segundo Deus, conforme a renovação do vosso entendimento, ou seja, aquilo a riqueza que é ter Cristo Jesus conosco, a palavra do Senhor, devemos transformar-vos e pregar a este mundo. Não está conforme este mundo. Não seja igual a este mundo. Não ande como este mundo. Até mesmo a tua maneira de falar mostra se você é separado, santo, buscando santidade no Senhor, ou se você é como este mundo. A palavra do Senhor ela é bem clara conosco em Efésios, capítulo 4, versículo 24. O apóstolo Paulo instruindo os cristãos de Éfeso. Assim como a palavra do Senhor é a verdade conosco, é uma instrução para nós também, é o Senhor falando diretamente conosco. Vos revistai do novo homem, que segundo Deus verdadeiramente andará em justiça e em santidade. Ele é bastante claro e contundente. Ou seja, não existe um meio termo. Verdadeiramente andaremos em justiça e santidade no Senhor, se alimentando daquilo que é do Senhor para conosco e não deste mundo. Ser santo, a palavra do Senhor é bem claro, é ser separado. Por isso que o autor aos Hebreus, ele deixa bem claro, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não andarmos conforme ele andou, conforme ele nos instruiu, obedecendo às suas escrituras, obedecendo à sua lei, os seus mandamentos,
de nada adianta. Não veremos ao Senhor. O interessante é que não existe grife. O interessante é que não existe entre aspas aqui. O interessante é que é diretamente Ele falando conosco. E mais para frente Ele nos instrui para que não venhamos a nos contaminar com este mundo, mas andar em retidão. Lembre-se, não estamos isentos de pecar. Estamos sujeitos a pecar, sim. Mas também depende de nós. A culpa não é de Deus quando pecamos. Assim como depende de nós quando buscamos e temos o foco e determinação e vontade. Porque se depender da sua própria vontade, você nunca se inclinará a Deus, mas sempre a tua própria carne. A nossa alma, a nossa carne, ela é pecaminosa. Temos a concupiscência, a qual sempre nos leva a nossa cobiça a pecar. Por isso a extrema importância de buscar a santidade em Deus. Ou seja, ela é buscada, não é de uma hora para outra. É após um novo nascimento, é após nascer de novo, que é buscada essa santidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, é de extrema importância a santificação, a santidade, a qual pelos dias de hoje quase ninguém, não nenhum pregador verdadeiramente, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele leva a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai pregar a salvação em Cristo Jesus. Por isso que ele há de pregar a santidade também em Cristo Jesus. Mas hoje, muitos se escandalizam, sendo que a palavra do Senhor é bem clara. Sem a santidade, sem o negar a si mesmo e viver para Cristo, é buscar a santidade em Cristo Jesus. Para encerrar, meus irmãos, eu vou dar um pequeno exemplo do que é ser santo, do que é ser um servo do Senhor e separado deste mundo. Podemos ver, pelos dias de hoje, diversas oportunidades de sair ganhando, se barganhar, ou até mesmo ter uma vantagem. Um exemplo. Pessoas estão passando na rua oferecendo um gato, né? Uma rede de televisão, ou até mesmo um Wi-Fi. Mas como criminosa, um gato, né? Como os irmãos entendem. E aí ele te oferece, você é servo do Senhor, servo de Cristo Jesus, ele te oferece e você não aceita. Porque você sabendo que ia aceitar, você estava participando daquele crime. Você estava se tornando igual ao mundo, achando como normal. Aí ele te pergunta, o porquê você não quer, sendo que é tão barato? E você responde, eu sou servo do Senhor e não é legal. Ele não me ensinou a se barganhar, mas ensinou a seguir conforme a santidade em Cristo Jesus. A não andar como este mundo, mas verdadeiramente as suas decisões em minha vida. Meus irmãos, é de extrema importância buscar a santidade no Senhor, porque sem ela não veremos a Deus. Desde já, eu deixo o meu muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Peço que meus amados irmãos curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos adicione no Facebook, nos siga no Instagram, para que a luz da palavra venha se chegar às demais pessoas. Desde já, que Deus venha abençoar a cada um de vocês.